Mas ó, tem mais uma história aqui que eu queria falar com você, que é justamente sobre a história do golpe. Na verdade são duas historinhas, mas relacionadas ao inquérito do golpe, né? Uma matéria maravilhosa que foi publicada no ICL Notícias, vou te mostrar. Juliana Dalpiva, gosto muito dela inclusive. Mandaram um pica-fumo me prender, disse Braga Neto ao ser preso. Eles fizeram uma reportagem. A Juliana Dalpiva, ela faz parte de um grupo sul-americano de jornalistas investigativos. Existe uma entidade sul-americana que trabalha com jornalismo investigativo. E aí ela também trabalha no ICL Notícias. E ela entrevistou duas pessoas que participaram da operação que foi prender o Braga Neto em casa. E eles contaram para ela em off, ela não diz quem são, como é que foi essa operação, como que o Braga Neto reagiu e tal. Tá nessa matéria aqui, que é ótima, é muito boa de ler para você entender os bastidores dessa prisão. Mas eu te conto, resumidamente. Resumidamente é o seguinte, Braga Neto é general, então por conta disso, militares do Exército precisariam acompanhar a prisão dele para ver se estava tudo certo. Né? Sempre que um militar é preso, militares daquela força para a qual ele trabalha acompanham a prisão. Quem prendeu mesmo foi a Polícia Federal, mas tinha lá militares acompanhando. E aí tinha um coronel e tinha outros militares de patente mais baixa ainda. Então ninguém do mesmo nível do Braga Neto. E nem estavam lá para prender ele, como eu disse, quem foi prender foi a Polícia Federal. Os militares estavam lá para acompanhar, para observar se estava tudo certo. Beleza. Braga Neto então desceu do avião, quando ele chegou lá de Alagoas, desceu no avião no Rio de Janeiro, a polícia estava esperando ele. Oi, tudo bem? Fez boa viagem? Você está preso. E aí levou ele para casa. E aí chegando em casa, é o apartamento que ele mora, entraram lá e falaram, olha, nós vamos ter que revistar tudo, vai levar o seu celular, vai levar computador e tal, vamos revistar a sua casa. Depois o senhor vai nos acompanhar. O policial federal que conversou com o Braga Neto ainda falou para ele assim, olha, estou tentando fazer isso rápido e de uma maneira bem discreta para o senhor não ser exposto, tá bom? E aí o Braga Neto falou, tudo bem. E foi levado para a superintendência da Polícia Federal. Lá ele fez todos as praxes da prisão, assina documento, auto de prisão, não sei o quê. Não quis fazer exame de corpo de delito, para não ser exposto, justamente para não aparecer, para ninguém filmar ele entrando e saindo do IML, né? Como ele não sofreu nenhum tipo de violência na prisão, eu não preciso, eu abro mão do exame de corpo de delito, porque não aconteceu nada comigo, tá tudo bem. Mas ele disse para o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que era interino naquela ocasião, pô, mandaram pica-fumo me prender. O que isso significa? Qual que é o significado dessa expressão no meio militar? Seguinte, pica-fumo é o seguinte, no passado, eles saíam lá para suas expedições militares, para treinamentos, para, enfim, expedições no meio da mata, no meio de qualquer lugar aí. E aí o pessoal fumava aqueles fumo de corda, isso é muito antigo. E aí os militares de baixa patente, cabo, soldado, enfim, galera que não é oficial. Essa galera ficava responsável por pegar aquele fumo de corda, picar em pedacinhos, para poder fazer o cigarro do general. O general não se dava ao trabalho nem de preparar o próprio cigarro. Era um militar de patente baixa que fazia isso para ele. Então gerou um apelido, é os pica-fumo. Todo militar de baixa patente, ou jovem na carreira militar, é chamado pelos oficiais de pica-fumo. O que tem a ver tudo isso que eu estou contando? A arrogância do Braga Neto, acusado de tentar dar um golpe de Estado, preso preventivamente porque estava atrapalhando a investigação, ainda reclama porque ele queria um general para prender ele. Não, mandar um coronel. Eu não sou um homem de ser preso por coronel, disse o Braga Neto lá para a Polícia Federal. De lá ele foi entregue para os militares que levaram ele lá para a Vila Militar, que fica na zona oeste do Rio, e está lá até hoje, né? Numa cela maravilhosa. Na verdade nem é uma cela, é um quarto, com ar-condicionado, frigobar, televisão, maravilhoso, né? Mas está preso. Pode ser bom, mas está preso. Nunca é bom ser preso. Mas o fato é que o Braga Neto, arrogante para um diabo, não gostou que mandaram um coronel para acompanhar a prisão dele. Ele é um homem muito importante, tinha que ter mandado um general. Vai te catar, Braga Neto. E ó, tem outra história também, que é o seguinte, contei ontem. Vazou a delação do Mauro Cid e ele contou o quê? Que Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, Dudu Bananinha, eram dois dos mais radicais golpistas. Eles ficavam ali buzinando na orelha do Bolsonaro, dá o golpe, dá o golpe. E era golpe violento, porque tinha várias galeras, tinha uma galera que não queria dar o golpe, tinha uma galera que falava até topo, mas só se a gente conseguir provar que as urnas eletrônicas são roubadas. E tinha uma galera que falava, vamos dar o golpe de qualquer jeito, o povo tá aí, os CAC estão tudo armados lá na rua esperando a gente chamar para ele sair dando tiro em todo mundo, vamos para cima da galera. Esses radicais últimos, segundo Mauro Cid, tinha uma galera, Magno Malta, Jorge Saif
e também Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. E aí você se pergunta, por que então que eles não foram indiciados e presos? Porque 40 pessoas foram indiciadas, várias foram presas, né, agora, já na fase de investigação, e os dois não. Os dois estão tranquilão. Por quê? Então, de novo a gente volta aqui para o Valdo Cruz. Mauro Cid inclui Michele e Eduardo Bolsonaro no grupo de radicais, mas fontes dizem que a Polícia Federal não os indiciou porque trabalhou com provas e não politicamente. Entendeu a diferença? É o seguinte, deixa eu te contar. Me lembra Lava Jato. Delação não é prova. Delação é um meio para você chegar às provas. Então o delator vai lá, entrega você e fala, olha, quem cometeu o crime foi o Ricardo. Não basta para prender o Ricardo. Tem que dizer, olha, a prova que o Ricardo cometeu o crime está em tal lugar, está com tal pessoa, se você quebrar o sigilo telefônico dele, você vai encontrar uma conversa assim, assim, assado, do dia tal. Aí a polícia faz essas coisas e realmente encontra as provas. Aí tá valendo. Mas só a boca, só o que o cara fala, não é prova. Só valeu pro Lula. O Lula foi preso por causa de delação premiada. Não tem uma prova material contra o Lula. O que tem é empresário falando que o Lula estava cometendo corrupção. Por quê? Porque se não falasse, não era solto. Esse era o acordo com o Moro. Entrega o Lula que eu te solto. Se não entregar o Lula, eu não te solto. Mas não tem nada para entregar do Lula. Então você vai ficar preso. Inventa uma coisa aí. E os caras inventavam, falavam, não tinha uma prova, um documento, uma mensagem, um áudio, um e-mail, nada. Mas assim mesmo o Lula foi preso. Agora é diferente, né? Agora a gente tem uma polícia republicana, uma polícia de Estado e não de governo. E aí ela trabalha com o quê? Com provas. Então, assim, o Mauro Cid falou isso, de fato, era eles que ficavam buzinando na orelha do Bolsonaro. Agora, na hora que a Polícia Federal começou a investigar as ações golpistas, quem telefonou para quem mandou fazer o quê, quem pagou, quem não pagou, quem levou os golpistas para Brasília. Quando ela começou a fazer o levantamento disso, não aparece nem Michele Bolsonaro, nem Eduardo Bolsonaro tomando nenhuma ação golpista. O que eles ficavam era dentro de casa, ali ó, um buzinando na orelha do pai, a outra buzinando na orelha do marido. E isso, especificamente, se fosse só isso, não é crime. Ou pelo menos a polícia não encontrou nenhuma evidência de que a participação deles tenha sido além de ficar incentivando o Bolsonaro. Então por isso que os dois não foram indiciados. Porque a Polícia Federal não persegue ninguém. Ela investiga, ela ouve os depoimentos, ela busca as provas, se ela encontrar as provas, beleza, você está ferrado. Se ela não encontrar, ela não te prende. Simples, como devia ser com todo mundo, né? Mas parece que só mesmo a Polícia Federal agora, neste atual governo, é que trabalha desse jeito correto. Não tem prova? Não tem prova. Fazer o quê? Vai prender? Né? Não vai forjar uma prova, como o Moro fez inúmeras vezes junto com o Dallagnol na Lava Jato. Então, por isso que Michele e Dudu Bananinha não foram indiciados. Como eu disse no vídeo passado também, pode ser que o Paulo Gonet tenha um entendimento diferente. E ele denuncie os dois, porque ele pode modificar a denúncia em relação àquilo que a Polícia Federal apresentou. Ele pode acrescentar nomes, ele pode tirar nomes que foram indiciados pela Polícia Federal. Ele tem essa liberdade. Não significa que ele vai fazer, justamente porque quando você lê o relatório, e eu li, ele praticamente não menciona. A Michele nem é mencionada no relatório da Polícia Federal. E o Eduardo Bolsonaro só é mencionado porque uma das pessoas investigadas e indiciadas tinha o contato do Eduardo Bolsonaro no seu telefone e a polícia descobriu isso. Então é a única menção ao Eduardo Bolsonaro. Fulano de tal tinha o telefone dele nos seus contatos. Só. Não existe nenhuma menção a uma ação criminosa dos dois. É por isso que os dois não foram indiciados. Tá explicado? Valeu. Fico por aqui e voltar a qualquer momento com outras notícias. Um abração. Tchau.